verso 12 até o verso 17. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, leitura alternada. Verso 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, a igreja. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nessa sexta-feira e sábado, nós ficamos alarmados por conta das fortes chuvas previstas. Em alguns lugares, ela veio com muita intensidade. Em outros, parece que não foi com tanta intensidade. Pelo que eu vi um pouco nas reportagens, Petrópolis, em algumas partes de Petrópolis, sofreu bastante com essas chuvas. Estava reservado para esses dias cerca de 115 milímetros. E quando a gente faz a análise, é muita água para apenas um dia ou 2 dias. E normalmente, quando ela vem, ela traz uma sequência de problemas. Enchente, quedas de muitas árvores e uma coisa que estamos acostumados a ver bastante: falta de energia. Eu brinco com a Cíntia que lá em casa não precisa nem chover muito. É apenas cair umas pequenas gotículas do céu que logo a luz acaba. E é interessante porque nós não estamos acostumados a viver sem a energia elétrica. Os irmãos podem perceber que automaticamente, mesmo a gente sabendo que estamos sem energia, quando vamos passar de um cômodo para o outro, automaticamente o nosso dedo vai no interruptor, querendo acender para ver se aquela luz chega, e quando ela chega, ouve-se os gritos ao longe: a luz chegou. Meus irmãos, mas imaginem viver em trevas. Como deve ser? Nesse texto que lemos, vemos a profecia de Isaías, que aponta as trevas não como uma queda de energia que estamos acostumados a viver, mas como um estado do ser humano. No entanto, esse mesmo profeta que fala das trevas, ele também aponta para uma esperança messiânica, simbolizado com uma luz resplandecente.
E vejam que o evangelista Mateus, ele está nos apresentando o cumprimento de uma profecia feita há 700 anos antes da vinda de Cristo. Tanto Mateus quanto Marcos afirmam que após a prisão de João Batista, Jesus voltou para a Galileia. E aqui, nessa primeira frase, tem uma marcação importante para nós entendermos o texto e a sequência do que está sendo trabalhado, a prisão de João Batista. Se voltarmos o nosso olhar para o final do capítulo 3, nós vamos perceber que Jesus, ele tinha saído da Galileia, especificamente a aldeia de Nazaré, aonde ele morava, e passou a maior parte da sua infância, adolescência, e agora ele vai ao encontro de João Batista, que estava batizando no Rio Jordão. O mar da Galileia, ele é tomado por aldeias ao entorno dela. Do mar da Galileia sai um rio que vai atingir o sul, lá no extremo sul de Israel, o Mar Morto. Entre esses dois existe o Rio Jordão. E é justamente ali que João Batista ele está batizando. E Jesus ele sai da parte alta da Galileia de Nazaré para descer ao encontro de João Batista, que está pregando a palavra de Deus e batizando as pessoas. É ali que Jesus também vai ser batizado por João Batista. E logo após, como nós sabemos no texto sagrado, ele já é conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E após a tentação, Jesus recebe a informação que João Batista estava preso. E agora ele retorna para a Galileia. Pelo fato de João não poder mais confrontar o pecado com o seu clamor, e dele já estar preparado, ele já ter preparado o caminho, Jesus que estava aguardando esse momento exato para dar início à sua missão, é com a prisão do seu primo João Batista que agora essa missão toma início. Ele deixa Nazaré, diz o texto, e foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Geograficamente, como eu disse, muitas aldeias e vilas ficavam ao entorno do mar da Galileia. Por exemplo, Cafarnaum, que é a aldeia de Naum, era uma vila na costa norte desse lago, um lago grande, mas que tinha um nome dado de Mar da Galileia, por conta da extensão dele, mas ali é um grande lago, lugar onde Jesus ele resolveu fazer o ponto de partida da sua missão e também de descanso, porque muitas vezes ele vai sair dali, pregar ali, sair e retornar para descansar naquele lugar. É interessante nós percebermos que um pouco mais à direita de Cafarnaum estava uma aldeia chamada Betsaida, lugar de origem dos discípulos de Jesus, Filipe, André, Pedro, ou seja, por toda aquela região ao redor desse grande lago, Jesus ele concentrou a maior parte do seu ministério pregando, curando, inclusive chamando os seus discípulos. Segundo Hernandes Dias Lopes, havia cerca de 204 vilas na Galileia, com mais ou menos
15.000 habitantes, cada uma delas. Ou seja, nós estamos falando de uma região extensa, uma região populosa, e ali aonde Jesus inicia o seu ministério, pregando, curando, sendo o arauto do seu próprio reino. É interessante notarmos que o evangelista Mateus, ele cita uma profecia de Isaías, que apontava a ida de Jesus para essa região conhecida como a Galileia dos gentios, terra de Zebulon e de Naphtali. Percebam que o texto, ele diz no verso 14, isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Meus irmãos, essa região, no período do Antigo Testamento, especialmente no período da distribuição da terra prometida, Jacó, ele recebe agora essa terra como herança e ele distribui para os seus filhos, que vai se tornar as 12 tribos de Israel, a nação de Israel. Percebam que os filhos de Jacó, Zebulon e Naphtali, eles agora recebem as porções de terra que estão no extremo norte de Israel, as terras que fazem fronteira com outros povos. Segundo um comentarista, ele diz que quando o evangelista usa essa expressão, caminho do mar, isto é, em direção ao Mediterrâneo, que fica mais ao norte, e além do Jordão, ou seja, ao oeste do Jordão. A intenção aqui é focalizar a região mais fronteiriça, do ponto de vista dos invasores assírios. E aí, é legal a gente perceber essa questão geográfica, porque a nação de Israel, ela estava dividida em parte norte, Israel, e parte sul, Judá, aonde estava localizado o templo em Jerusalém. No ano 722, Deus ele permitiu que o exército assírio invadisse o reino norte de Israel, e as tribos que mais sofreram a maior consequência foi justamente as tribos que faziam parte dessa fronteira, chamada a tribo de Zebulon e a tribo de Naphtali. Eles foram totalmente devastados, e a sua maior parte foi levada como escravo. O texto em Mateus, ele vai dizer as consequências dessa invasão, porque está dizendo, essas tribos de Naphtali e Zebulon, eles jaziam em trevas e viviam na região da sombra e da morte. Isaías, na sua profecia, ele complementa dizendo que o jugo pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os lombos, e o cetro de seu opressor. Eles estavam sofrendo consequências dessa invasão assíria, que trouxe devastação tanto social, econômica, política, mas também no que diz respeito às questões comuns da vida e de ser uma pessoa. As consequências dessa invasão trouxeram grandes tormentos, visto que os assírios, meus irmãos, eles tinham como ferramenta militar destruir a identidade do povo. Eles conquistavam as regiões, não somente essa, mas outros povos, e misturavam as raças. É daí que nós encontramos no período de Jesus os tão conhecidos samaritanos. Porque o povo que residia em Judá, eles não gostavam dos samaritanos. Porque por conta dessa invasão que aconteceu no norte, as raças foram misturadas. Eles já não eram judeus puros, e aqueles que eram judeus puros menosprezavam aqueles que eram da região do norte, conhecidos como samaritano. Foi o próprio Natanael, quando disseram para ele, encontramos aquele que as escrituras
E as profecias falaram dele. E aí falaram de onde ele vinha. Ele vem de Nazaré. Natanael olha, com aquele olhar talvez debochado dele, irônico, e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Perceba que as consequências dessa invasão repercutiu inclusive nos dias de Jesus. Contudo, a profecia está indicando que esta luz não brilhará primeiro em Jerusalém, na parte sul de Israel, senão no extremo norte da terra de Israel, uma região de trevas e de morte. Meus irmãos, a luz resplandeceu. A mensagem de Jesus se assemelha a de João Batista, porque enquanto um estava preso, como diz o texto, a sua voz foi calada, estava próximo da sua morte, ao mesmo tempo estava sendo inaugurada a missão de Cristo. E a missão de Cristo, segundo a profecia, vai se iniciar na região norte de Israel, na terra de Zebulon e Naftali, na região da sombra e da morte, na terra dos gentios. E aí inicia a mensagem de Jesus, as mesmas palavras de João Batista: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Como diz Heinecker, um comentarista bíblico, para esses dois profetas, a conversão é a primeira letra no alfabeto do discipulado no reino dos céus. E foi isso que a luz trouxe para aquela região que estava em sombras de morte. Meus irmãos, perceba que está muito claro para nós, nesse texto, a missão de Jesus. E eu quero, nessa noite, refletir com os irmãos, ancorado no tema, Jesus, a luz verdadeira. Perceba comigo por que Ele é a luz verdadeira. Porque é Ele que dá vida ao que estão na sombra da morte. Como dissemos acima, essa região, ela é conhecida pela Galileia dos gentios. E ela carregava profundas marcas. Normalmente, essa região mais fronteiriça são as primeiras, meus irmãos, a sofrerem os danos da invasão. E não foi diferente com essas regiões. Ela foi oprimida, dominada, arrasada pela Síria no ano 722, e foi mergulhada em densas trevas que marcaram até os dias de Jesus. Ela tornou-se fortemente marcada pela presença de gentios, pessoas de outras nacionalidades, pouco apegado à religião e à tradição judaica. Essa era a estratégia da Assíria: misturar as raças, quebrar a identidade. E além do terror, meus irmãos, causado por conta da guerra, isso gerou problema, inclusive na descrença por parte dos judeus que moravam na região do sul de Israel. O verso 16 destaca de modo figurado as condições daquele povo. Era trevas, era sombra, era morte. E existe um autor de um livro católico chamado Girard, e em seu livro Os Símbolos na Bíblia, ele diz que o simbolismo das trevas, especificamente na profecia de Isaías, conota uma desgraça de ordem sociopolítica, dominação e opressão. Mas já em Mateus, o texto que nós estamos trabalhando, simboliza o não conhecimento de Jesus Salvador. Para ele, o registro desse ser deve ser entendido como antropológico,
mas também com uma perspectiva neotestamentária que passa pelo social e espiritual. Ou seja, vamos tentar entender o que ele está querendo dizer. Imaginem que recentemente está tendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E nessa guerra existe o sentido antropológico dos efeitos que estão sendo causados nela. A invasão russa, ela atinge a Ucrânia e isso afeta, meus irmãos, a vida social, familiar e psicológica de cada uma daquelas pessoas que estão passando por aquelas invasões. Nesse sentido antropológico, aquele povo está fragmentado e marcado pelo medo, gerando dominação e também opressão sobre eles. Falar sobre invasão para uma pessoa que já viveu a guerra é abalos em sua vida sentimental. É abalo no sentido de perder toda a sua estrutura familiar, de estar distante daquele que talvez faz parte da sua família. Esse é o sentido antropológico que está apresentando que a terra de Zebulon e Naftali também viveu. Mas também, meus irmãos, existe o sentido espiritual, o sentido social que está sendo apresentado no texto em Mateus. A falta de esperança, a desilusão de que um dia pode ser melhor. E aqui o autor está justamente olhando esses dois aspectos, tanto o aspecto antropológico, mas o aspecto social. E ele está dizendo que agora, através dessa luz resplandecente, chamada Jesus Cristo, tanto os aspectos antropológicos, mas também os aspectos religiosos e social, começam a viver uma transformação. A profecia de Isaías anuncia que para esse povo que jazia em trevas, haveria de raiar uma luz. A luz que irradia através de Cristo, meus irmãos, tem o poder de transformar tanto questões externas, mas também questões internas do ser humano. E foi isso que Isaías, ele disse em sua profecia: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías está falando sobre uma esperança transformadora. Isaías está falando sobre uma esperança de luz em meio às trevas. Isaías está falando de uma esperança de transformação social também. Isaías está falando de uma esperança de transformação interior, aonde há trevas no coração marcado pelo pecado. Aliás, foi isso que aconteceu conosco. Porque estávamos nessa condição de morte e sombras de morte, dominado pelo pecado e sentindo as mazelas que os nossos inimigos, o diabo, ele causa nas pessoas que estão presas a ele. Mas através do ministério de Cristo, da sua morte na cruz do Calvário, da sua obra em nossos corações, o medo foi dissipado, e nós fomos alcançados por essa luz que gerou transformações, tanto internas, mas também que transpassa para a nossa vida familiar e social. É por isso que 1 Pedro, ele vai dizer, em seu capítulo 2, verso 9, vocês, porém, agora já não são deles, mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santo,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. É ainda em Efésios que ele vai dizer: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Meus irmãos, nós fomos alcançados pelo Cristo que trouxe a luz para a nossa vida. Mas veja ainda comigo, porque Jesus, ele é a luz, a verdadeira luz, porque a sua mensagem é uma mensagem verdadeira e transformadora. Porque após esse relato do evangelista em relação ao cumprimento da profecia, ele diz no verso 17, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. No exato momento em que prenderam João Batista, Jesus, como o arauto do reino, ele agora aparece no cenário. As atenções não são divididas com João Batista e Jesus, porque um veio apenas preparar o caminho, a cana agitada no deserto, como diz o profeta. E agora que o caminho estava preparado, ele foi preso, Jesus aparece no cenário pregando a mensagem. E a sua mensagem, meus irmãos, é confrontadora, assim como a de João Batista. João Batista está olhando para os fariseus, e ele está dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista, ele é confrontador. A mensagem de João Batista é a mesma de Jesus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós vemos que essa mensagem confrontadora trouxe prejuízos a João Batista, porque a sua cabeça foi apresentada numa bandeja de prata. Mas agora Jesus, ele não se cala diante de tudo aquilo que está acontecendo. Ele só está esperando o momento dele chegar. E quando o momento dele chega, e como arauto do reino, ele vai dizer as mesmas palavras e confrontar o mesmo pecado que aquele povo está vivendo. Se a voz de João Batista estava impedida para bradar, uma vez que ele estava encarcerado, Jesus faz soar uma onipotente voz. As palavras de João Batista e Jesus, meus irmãos, são idênticas. Suas profecias são verdadeiras e confrontadoras. E é interessante quando a gente analisa essa palavra no grego, pregar. Usada aqui, significa proclamação que faz o arauto antes da chegada de um rei. Para os irmãos entenderem o contexto, trata-se de um homem encarregado de levar a mensagem diretamente do rei e anunciar para o povo. Quando haviam guerras, o povo conquistado, eles agora precisavam obedecer os termos do novo rei que está chegando. E quem dava a notícia era o arauto do rei. Ele ia à frente da comissão e começava a anunciar os termos do reino. Aqueles que diziam: eu quero obedecer os termos desse reino, ele tinha vida. Mas aqueles que não queriam obedecer aos termos desse novo reino, era passado a faca no pescoço. E agora, Jesus estar agora diante desse reino, que está para chegar, ele é o arauto desse reino, e ele está anunciando os termos, a verdade desse reino, aonde as pessoas precisam se submeter a ele. É por isso que o texto de Isaías vai dizer: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre
os seus ombros. Existe termos para ser obedecido. Existem regras do reino que precisam ser estabelecidas. E Jesus, ele está anunciando no meio da multidão que vive em trevas, que estão vivendo sobre o jugo opressor do pecado, e ele agora, como a luz, está dizendo: eis o reino de Deus. Mas para entrar nesse reino, existe a necessidade de arrependimento de pecado. E a palavra aqui, arrependei-vos, é uma ordem para abrir mão de qualquer tipo de governo, seja terreno ou do seu próprio conselho, para se submeter à vontade e ao senhorio de Cristo Jesus. A palavra grega, metanoia, diz respeito à mudança significativa, radical, de mente. Eu não quero mais viver com os termos desse outro reino. Eu me abro, eu me entrego, eu mudo completamente para viver os termos do reino de Cristo. E Jesus, ele está na região da Galileia dos gentios, na sombra e da morte, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hernandes Dias Lopes diz que arrependimento foi a mensagem dos profetas, foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus e também dos seus apóstolos. Ninguém pode entrar no reino sem antes se arrepender de seus pecados. Não podemos esperar em Deus sem antes nos desesperarmos de nós mesmos. Jesus, meus irmãos, está estabelecendo os termos do seu reino. O reino presente e vindouro é reservado para aqueles que se submetem ao governo e ao domínio de Cristo. A mensagem de Jesus, ela é confrontadora para os nossos dias. A mensagem de Jesus, ela é verdadeira para os nossos dias. A verdade de Jesus nos faz olhar para as trevas que está dentro de nós. A palavra de Jesus não é como em muitos lugares nós ouvimos. Você vai prosperar? Você vai ser o destaque, o sucesso para esse mundo? Você vai ganhar 10 mil reais se você entregar todo o seu ganho para a igreja? Não é isso que Jesus promete. Jesus diz: se genuinamente você se arrepender, abrir mão do governo do pecado, abrir mão do governo deste mundo, para se submeter ao senhorio e ao governo de Cristo, você desfrutará do reino de Deus. A mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe, o crente, ele não está acostumado, e não deve ser acostumado a viver em trevas. Mas infelizmente, tem muitas pessoas
que querem viver com as luzes de emergência. Desfrutar apenas de algumas fagulhas de lucidez e de luz e dizer que está muito bem e ao mesmo tempo ofertando com o pecado e com tantas coisas que não diz respeito ao governo de Deus. A chamada para Cristo é uma chamada séria. É uma chamada de arrependimento. É uma chamada de transformação radical. Fomos chamados para viver na luz. E essa transformação gerada em nós através de Cristo, meus irmãos, deve impactar também socialmente aonde nós estamos inseridos. Foi o próprio Jesus que disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Perceba que o arrependimento e a transformação é algo tão maravilhoso que não somente ilumina a nossa vida, o nosso ser, mas também gera impactos aonde nós estamos. É isso que Jesus, ele veio fazer, cumprindo a profecia de Isaías. Terra de Zebulon e Naftali, caminho do mar, Galileia dos gentios, vocês que habitavam na região da sombra e da morte, eis que a luz raiou. Jesus Cristo é a luz da nação. Jesus Cristo é a luz da igreja. Jesus Cristo é a luz da sua vida, meu irmão. Jesus Cristo é a luz para os povos. Ele é a luz verdadeira. E graças a Deus que nós estamos na luz. E como os filhos da luz, precisamos impactar o mundo que está em trevas. Deus nos chama para isso. E Ele grita com uma mensagem confrontadora ainda para os nossos dias: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Feche seus olhos.